Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. E só voltando, professor, pra essa questão do politicamente correto, eu tenho pra mim, querer saber o que você acha sobre isso, que rir das dores, dos problemas é coisa de pobre. Eu pegava ônibus, assim, eu via, no fundo, via os pedreiros, né? É o tempo todo um chamando o outro de corno. É um sacaneando. Cara tinha uma rotina difícil ali, embaixo do sol, levantando laje, não sei o quê. Quem paga pra ver ingresso da gente, geralmente é classe média, você percebe, assim. Mas as pessoas que param pra tirar foto na rua, é o cara que faz entrega, é no metrô, é não sei o quê. E esse pessoal passa a ideia de não, em 2024 não cabe mais esse humor, quando as pessoas em casa estão rindo. Sim. E de diferentes idades, de diferentes classes sociais. E eu tirei pra mim assim, que essa mania de rir com os problemas pra tornar a existência mais leve, pra mim parece coisa de pobre. O cara que é rico, de classe média, que tem uma vida abastada, o cara que é, do bairro nobre aqui de São Paulo, ele vai criar problemas porque a vida dele tá muito monótona. Eu tenho essa impressão. Claro que nem todo mundo é assim, mas essa impressão que me causa. Eu não faria essa divisão por classe, né? Eu entendo o que você está querendo dizer e acho que assim, o pobre, né, uma pessoa que é de fato pobre, que tem muitas dificuldades e tal, ele encontra no humor, no escracho, muitas vezes, uma maneira de lidar com os problemas. Isso é normal, mas acho que isso é do ser humano mesmo. Acho que assim, as pessoas ricas também têm condição de fazer isso e muitas vezes fazem, né? E você vai encontrar gente que não é pobre que faz isso, sei lá, Monty Python, os caras não eram pobres. Sim, né? é verdade. Eles eram todos universitários e estudavam em Oxford, não sei o quê, papapá, mas assim, os caras, né, entendendo o drama humano, eu acho que assim, a questão é você entender o drama humano. Acho que esse é o ponto. Acho que o ponto não é tanto de classe, Sim. mas de perceber o drama. Né? Assim, cara, a vida é complicada. Né? Então, quando o sujeito percebe que na maior parte do tempo da vida dele, ele tá fazendo coisa que ele não gosta, que ele não quer, mas que ele tem que fazer porque é importante que ele faça. Então, quando ele não percebe essa relação, para ter 2 dias de tranquilidade, ou às vezes um só, para fazer um churrasquinho, para sair com a família e tal, e o resto ele tá ralando. Quando ele entende isso, e que isso é mais ou menos o que todo mundo faz e que todo mundo vai fazer sempre, aí ele bota o pé no chão, né? Então assim, todo mundo que tem grandes pretensões em relação à humanidade é um potencial tirano, né? O politicamente correto nada mais é do que isso, do que uma doutrina da tirania mesmo. Porque o sujeito, ele se vê... primeiro que o sujeito que adota o politicamente correto, ele é pretensioso por ele achar que ele, né, descobriu uma fórmula da felicidade. Então assim, não, se a gente agora falar assim, falar assado e tal... Então assim, partindo da pessoa mais... de um babaquinha qualquer de internet que acha que não falar mais criado mudo vai melhorar a sociedade. Não chamar o mendigo, chamar de morador de situação de rua, vai dar uma casa pra ele. Agora ele tem CEP, porque entendeu? Mudou o nome. Exatamente. Então tem desde desse doidinho de internet até as pessoas que formulam essas coisas. E aí, mas quem formula essas coisas nada mais tá fazendo ou tá querendo fazer do que controlar a sociedade. Sim. Sim, o livro do Orwell é um exemplo clássico disso, né? Então, quer dizer, quando você controla a linguagem, você controla a sociedade. Quando você controla o que as pessoas podem dizer ou não, você controla a sociedade. Você controla as pessoas. Porque a língua é um troço poderoso, né? Sim. A linguagem é um instrumento poderoso de dominação e também é um instrumento poderoso de exercício de liberdade. Então, quer dizer, você controlou a linguagem, acabou, você controla a liberdade das pessoas. Então, o que você pode falar, o que você não pode, você começa a punir, aí você começa a encarcerar, você começa a multar, né? Você começa a criar um monte de subterfúgios para controlar a sociedade. E o controle pela linguagem é o controle talvez mais fácil, né, porque ele é um controle indireto.
né? Porque todo o discurso é de que ele tá fazendo bem pra você. Não, isso vai melhorar a sociedade se a gente não falar mais essas palavras, né? Assim, Você é dominado sem saber, né? Boa parte é dominado sem saber. É, assim, claro, mas se qualquer pessoa que tenha estudado numa escola pública sabe que isso é uma bobagem, né? É. Porque assim, a molecada de escola pública não tá nem aí com esse negócio. Eles, assim, eles não estão nem aí, eles xingam o gay de viadinho, eles não estão nem aí, fala, entendeu? Aqui, eu sempre dou esse exemplo. Eu tava um dia dando aula numa turma noturna, e aí tô lá, e tinha uma molecada muito da zoeira na sala e tal, e aí vem a mulher, uma mulher bate na porta e tal, professor, posso dar um recado? Pode, claro, ela entrou. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a mediadora da escola. Eu tô aqui, né, pra me apresentar, meu nome é fulana, tal. E alguém perguntou lá de trás, mas o que é mediadora? Ah, mediadora é aquela pessoa que media os conflitos, que, né, às vezes recebe uma reclamação de bullying e tal. E na hora que ela falou isso, aí esse mesmo cara falou assim, ei, gordão! Ela vai resolver. Ei, gordão, é essa tia aí que você tem que procurar. Cara, a sala toda caiu na gargalhada. O carinha aqui, que assim, o apelido dele era Gordão, mas ele nem era mais gordão, porque ele já tinha. Eu dei aula pra ele 3 anos. Sim. Nesses 3 anos, ele tava no segundo. Ele já tinha esticado, já tinha emagrecido, então ele tava crescendo. Fase de crescimento. Sim. Então ele não era mais aquele gorduchinho do primeiro ano do ensino fundamental. Ele já tinha virado, já tava mais magro. Então ele não era mais o gordão, mas o apelido ficou. Então, quando o cara falou isso aí, a sala inteira caiu na gargalhada, a mulher ficou totalmente sem graça, ela começou a rir, um risinho meio amarelo. Então tá, pessoal, obrigado, viu? E saiu fora e assim, entendeu? Aí, naquele dia ficou claro, não adianta, entendeu? Não adianta você tentar, né? Assim, essas dinâmicas sociais, elas são naturais, né? Claro, eu não estou dizendo aqui que o bullying não é um problema, que não tem crianças ou adolescentes, ou seja, adultos, que são mais afetados por isso do que outros e tal. Então, aprender a respeitar isso é importante. Não é que não é importante. Não, deixa, né? E tudo bem. Não. A escola, enquanto instituição, ela tem de oferecer um certo controle em relação a isso, né? Enquanto instituição. Mas ela não pode fazer muito. E eu acho que essa situação ela é bem emblemática porque ela é uma metáfora, assim, pra mim. Eu vejo como uma metáfora no sentido de que a comédia ela faz um pouco disso que o menino fez. Aí chega pessoas na sociedade hoje com politicamente correto querem ser mediadores, querem ser representantes. O político, ele quer ser o representante do afetado, da minoria, de tá ali. Aí chega o cara que faz a piada despretensioso, como o menino fez. Ele quebrou a expectativa, Quebrou. Né? Ele ridicularizou a mediadora sem querer. Sem querer. Ele ridicularizou, aí ela fica menor. Aí hoje, quando eu vejo um jornalista condenando, o político condenando, ele tá condenando o menino do fundo que fez a piada. Tipo assim, você não é... E é aquilo, tipo, é importante que tenha o debate, é importante que realmente você converse sobre bullying, sobre racismo, sobre os problemas da sociedade. O problema é que a forma como esse pessoal, como essas pessoas politicamente corretas, autoritárias, querem, do tipo assim, e eu vejo muito usar... Hoje, por exemplo, você fala, lugar de fala. Pronto, é uma estratégia para dizer assim, só determinadas pessoas vão falar sobre isso. O que eu vejo que é muito usado hoje para ser um recurso que é todo tirano, ele usa a virtude como justificativa. Só se ele for burro. Sim. Ele não vai falar assim, velho. Eu não faço porque eu não quero, porque essa é a minha vontade. Vocês não vão ter liberdade porque... Não, ele vai dizer em nome da... E o que virou... Porque ele, querendo ou não, ele precisa de aprovação de parte da sociedade. Sim, é o que eu falei. É a sensibilidade social como um produto. Exato, exatamente. Eles vendem isso. Olha só como eu sou uma pessoa consciente. Né? Exato. A palavra consciência, para eles, ganhou um sentido instrumental. O woke mesmo é despertar, né? Sim. Quando, por exemplo, sei lá... O Marx fala sobre isso, né? Sobre a tal da conscientização, né? Consciência de classe. Sim. O que é isso? É você despertar as massas para a opressão que elas estão sofrendo. Sim, peraí, você tá achando que as pessoas não sabem que elas estão sofrendo? O ser humano médio é burro. Você acha que eles são burros, que eles não sabem que eles estão sendo explorados, que ele não aguenta essa exploração porque ele precisa comer, porque às vezes ele né? Quando ele tiver a oportunidade de dobrar essa opressão, você acha que ele não vai fazer, que ele precisa de você? Você acha que as pessoas não têm autonomia, que elas não pensam?
Assim, a mania que essas pessoas... Por isso, o que eu falei anteriormente. Por isso que essas teorias pós-modernas são divertimento de elite. Exato. Porque as elites, essas elites, e o que eu estou chamando de elite aqui não é uma elite no sentido virtuoso do termo, né? Elite no sentido assim, quem manda na narrativa, digamos assim, quem tem o domínio das narrativas políticas e sociológicas e filosóficas e tal, no momento, essas elites, elas acham que elas entenderam como o ser humano funciona e que elas são capazes de alterar o modo do ser humano ser. Sim. Então, assim, é você querer substituir o que a religião faz. Então, Perfeito. essas coisas nada mais são do que um substituto materialista da moral e da sensibilidade religiosa. Então, o que é a ideia de racismo estrutural? Racismo estrutural é um pecado para o qual não há perdão. É um pecado original, porque assim, ele está em tudo. Assim como dentro do cristianismo, por exemplo, a gente diz que eu nem sei se eu quero, mas deixa aqui. Pode ficar à vontade. Então, assim como a ideia de pecado, né, a doutrina do pecado para o cristianismo é assim dizer que o ser humano tem um defeito, né, um defeito que não é um defeito que é só pessoal, mas ele é um defeito cósmico, né? A natureza foi afetada pela ideia de pecado. Então existe na natureza humana e na natureza das coisas um efeito deletério, né, que foi provocado por uma coisa que dentro da tradição judaico-cristã a gente chama de queda. O que é isso? Bom, pouco importa agora. O que a gente sabe é que existe uma doutrina que diz, olha, nós temos um defeito, que é um defeito que é espiritual, né, que é cósmico, porque afeta tudo, o cosmos no sentido de totalidade, e que precisa de redenção, né? E essa redenção ela acontece de fora para dentro, né? Então é o próprio Deus intervindo na realidade humana para redimir a humanidade. Então, é isso. Na ideia de racismo estrutural, ele pega essa ideia e transfere para o materialismo. Então, o que é o racismo estrutural? É um tipo de racismo que não está só em você, mas está nas estruturas, que ninguém explica, mas é uma coisa metafísica, né? É uma abstração. O problema é que isso não nos oferece qualquer possibilidade de redenção. Então, como é que muda o racismo estrutural, né? Mas na revolução da sociedade, na cabeça deles, não seria a redenção? Sim. Né? Sim. No livro ele não fala isso. Ele não dá como solução a revolução. Mas assim, ele deixa muito claro, por exemplo, que para ele o capitalismo é essencialmente racista. Sim. Então você tem que acabar com o capitalismo.